Quero ajudar aqui vocês a visualizarem um pouquinho como que essa questão ambiental tem aparecido já historicamente no pensamento social católico ou na doutrina social da Igreja, mas com Francisco, de maneira especial, essa questão ambiental ela vai ganhar um destaque jamais visto no pensamento social católico. Ele vai ser o primeiro Papa a publicar uma encíclica social e uma exortação apostólica social para lidar de modo específico sobre o tema da questão ambiental. Isso é inédito no pensamento social católico com Francisco, como nós vamos ver. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que é um importante material sobre a doutrina social, que foi publicado em 2004, nos seus números 461 e 462, ele afirma o seguinte: a tendência à exploração inconsiderada dos recursos da criação é o resultado de um longo processo histórico e cultural. Então aqui nós já vemos, ao menos subtendido, que não são duas crises separadas, a ambiental da questão histórico-cultural social. Porque essa exploração inconsiderada, esse problema ambiental, já é decorrente de um longo processo histórico-cultural. A época moderna registrou uma capacidade crescente de intervenção transformadora por parte do ser humano. O ambiente como recurso, diante disso, corre o perigo de ameaçar o ambiente como casa. A doutrina social da Igreja está situando o avanço do produtivismo da modernidade como a grande chave do problema ambiental que nós estamos vivendo hoje. E, de fato, se considerarmos as pesquisas atuais, o que temos de aceleramento dos nossos problemas climáticos nos últimos 150, 200 anos para cá, é algo que jamais se viu nos milhares e milhares de anos anteriores, juntos. Então, a nossa forma de lidar com a natureza, com o ambiente, vendo o ambiente muito mais como meio, como recurso, do que como casa, é uma das grandes causas do problema que nós estamos vivendo. Se difundiu com essa modernidade, gente, com essa ciência clássica da modernidade, mormente cartesiano-positivista, se difundiu uma concepção redutiva, que lê o mundo natural em chave mecanicista. Uma crítica clara à ciência clássica cartesiana, positivista, mecanicismo. Lê o mundo natural em chave mecanicista e o desenvolvimento em chave consumista, progressista. Uma corrida louca, megalômana, insana, por lucro, por consumo. Reduz o desenvolvimento ao consumo e reduz o ser humano a consumidor. Então, avançando aqui um pouquinho, o que a questão ambiental situada na questão aí da doutrina social da Igreja, no pensamento social católico, nos traz? A questão ambiental ela passa a ser vista de maneira muito especial nos últimos 50 anos, ou agora talvez 60, 70 anos, a questão ambiental vista para muito além do crivo só da biologia, num paradigma abrangente, num paradigma inclusivo. Percebemos na doutrina social da Igreja, então, a questão ambiental sendo vista como um dos sinais dos tempos. São sinais aí que devem chamar a atenção da reflexão teológica e ela deve ter também uma palavra sobre isso e também ouvir o sinal dos tempos, não só dizer uma teologia auditiva, né, atenta. A ideia da ecologia, então, em uma perspectiva abrangente, integral, então, pensar diversos níveis de ecologia. Tem ecologia tão pensada de maneira complexa, né? Você tem uma noção de ecologia radical, a nossa raiz, a nossa inserção no nosso ambiente, de todos os seres no seu ambiente vital, como condição para manutenção e sobrevivência, né? Manutenção dessa própria vida. Ecologia social, né? Como que as coisas estão interligadas, né? A nossa forma de lidar, como que os mais pobres sofrem mais intensa e, primeiramente, uma questão política, o nosso modelo político, como nós estamos sendo falhos nas soluções políticas para a nossa crise climática e como que a comunidade política internacional está letárgica, está parada. A comunidade internacional política não consegue encontrar um senso mínimo comum de atuação ética
respeitosa em relação ao ambiente. Então, nós temos essa perspectiva política da ecologia, econômica, além da ecologia natural, uma ideia, né, um nível teológico. Nós estamos lidando aqui, né, você pode pensar uma teologia da criação, o universo como casa comum, como trabalha Francisco. Ele está partindo isso da sua leitura de fé judaico-cristã, do Gênesis, planeta como um jardim, o dom divino. Então, a questão ambiental como uma grande questão social dos nossos tempos perpassa também, então, como eu disse, na doutrina social aí da Igreja, o ambiente como dom de Deus, como bem comum, que está, então, submetido, que só dá para ser compreendido à luz de um princípio fundamental do pensamento social católico, que é o princípio da destinação universal dos bens, que todos os bens naturais, eles são destinados a todos e todas. A Igreja reconhece a validade da propriedade privada? Reconhece, mas jamais reconheceu a propriedade como um direito absoluto. A propriedade privada é um direito que está submisso ao princípio da destinação universal dos bens. E o nosso modelo social, econômico, que endeusa tanto a propriedade privada, que é o modelo capitalista, até hoje ele não deu conta de socializar o direito à propriedade privada, que ainda é concentrada nas mãos de muito pouca gente no mundo. Porque se você pensa a propriedade privada desconectado do princípio da destinação universal dos bens, do princípio do bem comum, a propriedade privada se torna um Deus predatório. E aí são só poucos que têm esse direito, né?